Paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui fazendo o nosso primeiro podcast. E temos conosco a companhia hoje de uma pastora muito especial. Uma mulher batalhadora que, pelo pouco que eu conversei com ela, tem muitas obras no reino de Deus. Então eu gostaria de deixar com vocês a palavra com a pastora Marlene Vieira. Olá, amados, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência pastoral. Temos 40 anos de ministério dentro da Igreja Quadrangular, casei com um pastor e já saímos para o ministério. Ele já era pastor, no caso, né? Eu venho de uma família de pastores também, minha mãe já era pastora. Fui casada com um pastor há 40 anos, o pastor Lael. Temos 3 filhos e abrimos muitas obras. Começamos em Blumenau, Santa Catarina, fomos para outras cidades, estados aí. Estamos já em Curitiba há 29 anos. É uma história, né, pastora? Conta um pouco pra gente, pastora, nesse período, nessa trajetória dentro da igreja, algum momento assim que mais marcou, que mais te deu orgulho de estar ali na obra, uma conquista? Pastor, 40 anos é muitas conquistas, né? Abrimos muitas obras, construímos, assim, são muitas lembranças. Mas posso dizer assim que cada uma delas, de uma forma muito especial, marcou. Quando abríamos uma obra, chegávamos numa cidade e ali implantávamos a igreja. Essas coisas marcaram muito. Quando começávamos, a gente pensava assim, meu Deus, será que vai acontecer algo aqui? E aí o sobrenatural de Deus, a glória de Deus se manifestava, curas, milagres. Então o nosso ministério, tanto meu como do meu esposo, sempre foi marcado por coisas sobrenaturais, né? Pelo agir, pelo mover de Deus, amamos a unção. E eu acredito assim que aquilo que você ama é aquilo que cresce dentro de você. E hoje, olhando, vamos trazer um pouquinho dessa história da 29ª, quando a gente começou. Foi até engraçado, pastor, porque nós estávamos em Curitibanos e lá nós tínhamos feito um grande trabalho. A cidade estava nas nossas mãos. E houve então a possibilidade de virmos para Curitiba. E então meu esposo, nós assumimos a 29, que é uma igreja muito sem expressão, mas uma igreja conhecida, mas ao mesmo tempo que foi muito, podemos dizer assim, mal cuidada. Então as pessoas conheciam a 29ª, mas de uma forma muito ruim. E no dia que nós assumimos a igreja, meu esposo, ele se atrasou e eu dizia, nossa, bem, vamos para a igreja, porque eu amo chegar antes. 1 hora para mim, isso é pastor, né? É chegar, ver como é que está para receber o povo. E naquele dia já era 8 horas e o pastor ele estava enrolando, porque a igreja era tão feia, era uma igreja tão feia. E ele disse, mãe, eu tinha medo de você desistir. Então, quando nós chegamos na igreja, já era assim, 20:09, para que eles pudessem, então, passar para nós, a igreja. A gente fez uma troca. Meu Deus, eu dizia, Deus, o que é isso? Como alguém pode deixar uma igreja, a igreja do Senhor nesse estado? Mas, enfim, encaramos ali, houve grandes desafios, pastor. Já no terceiro mês, o meu esposo quebrou a perna, jogando bola com os jovens, e aí eu tive que assumir a igreja naquela época, isso há 40 anos atrás, é muito tempo. Eu tinha talvez beirando aí os 29, 30 anos, as pessoas olhavam e diziam, ela é muito nova, né? Eu nunca fui só esposa de pastor, eu sempre fui pastora, de estar à frente, junto com ele. E ali as pessoas diziam assim, isso aí não vai dar nada, e Deus foi honrando. E aquela igreja, em menos de 1 ano, a gente já comprou um terreno, visando uma grande igreja, onde hoje é a 29, na Carlos de Laerte. E as pessoas diziam, nós somos pobres, nós não temos dinheiro. E a gente falava isso ao povo, essa é a nossa visão.
a visão do reino, Deus tem. E ali nós começamos a ver muitos milagres acontecer. Acontecia coisas assim tão tremendas, sobrenaturais, que os nossos cultos, eles começavam normais, 8 horas da noite e terminavam 2 da manhã. Então as pessoas iam para casa, literalmente, nós fomos visitados com uma unção de Pentecoste, isso no ano de 1999. Um avivamento sem precedentes, havia tanta cura, era uma igreja muito pequena, mas ali havia uma liberdade tão grande do agir de Deus, que as pessoas daí chegavam meia-noite, elas ligavam e diziam, traz um colchão que a gente vai ficar aqui, porque havia uma manifestação sobrenatural de Deus. Muitas vezes a gente via fogo caindo do céu, os vizinhos ficavam apavorados, olha, a igreja está pegando fogo. A presença de Deus se manifestando ali. E ali a gente começou a ver milagres, a igreja foi crescendo e Deus foi se manifestando, tanto que até hoje ela é conhecida como a igreja do fogo, né? A igreja do avivamento. As pessoas vinham de muito longe, de outros lugares do estado, para conhecer essa igreja do avivamento. E muitos céticos diziam assim, isso aí logo vai passar. Graças a Deus, estamos completando 40 anos e não passou. Ela só aumentou, né? Porque aquilo que você ama é aquilo que cresce. Então, assim, pastor, presenciando milagres, Deus realizou muitas coisas lindas. Hoje nós temos na realidade 3 prédios, lá na 29, ali no bairro do Boqueirão. Onde Deus nos deu um trabalho, amamos as células, amamos o trabalho das famílias, casais, temos um bom trabalho com crianças, estamos ali, dando frutos e dando continuidade àquilo que o Senhor nos concedeu, ou seja, Ele nos deu para fazer. E hoje, lembrando também, pastor, que faz 1 ano que nós assumimos um desafio, abrir uma igreja no litoral, semelhante à igreja de Curitiba, com uma visão diferente, com uma pegada que temos em Curitiba. E o pastor Lael, juntamente com o SED, eles aceitaram esse desafio e começamos eu e ele. Não havia ninguém, né? Não havia povo, havia o local. Então ele ligava o som e eu ficava na porta esperando. Se alguém entrasse, cumprimentava. E ali ficou alguns meses assim. E depois Deus foi enviando 2, 3, 4. Hoje nós já temos ali um grupo, já é uma igreja, não é mais uma congregação. Sim. Já é uma igreja. E essa igreja tem experimentado esse avivamento. E as pessoas têm conversado e falado sobre isso. Porque o que Deus colocou no nosso coração é a Arena, a Viva Litoral, que é um nome diferenciado que fazia jus àquilo que Deus havia colocado dentro do nosso coração, um avivamento para o litoral. Né? E estamos lá, dando continuidade, seguindo aquilo que era um projeto, que era um sonho e hoje tornou-se realidade. Então, pastor, milagres é muito, milagres, o que Deus tem feito. Eu amo isso, é a minha vida. Sabe, pastora, eu conheci a pastora hoje, mas esse brilho que você tem no olhar quando fala do reino é algo que provavelmente fez toda a diferença nessa trajetória, nesse ministério. Porque a gente vê tanta coisa hoje dentro do ministério, né? Tanta história de bênção, assim como também alguns tropeços, né? E com certeza para chegar nesse ponto, né? E esse brilho, esse amor pela obra, com certeza fez todo um diferencial. Eu digo assim, que ministério não é só um desejo, um chamado, há um propósito de Deus, que tem muita gente que quer um ministério, mas não tem chamado, não tem, mas quer. Ministério não é uma vida diferenciada, é abrir mão daquilo, de prazeres teu, para fazer a obra do Senhor. Hoje eu tenho 3 filhos, todos 3 são casados, estão envolvidos dentro do ministério. Então nós nunca tornamos, por mais que tenha grandes dificuldades que passamos, nunca trouxemos para dentro da nossa casa, para a nossa mesa, problemas de lá. Nós sempre apresentamos o ministério como algo muito especial, santo, sagrado de Deus. Nunca insisti para que os meus filhos, vocês são filhos de pastor, são pastores, não.
vocês têm opção. E o pai dele sempre dizia, vocês vão se preparar, escolher o que vocês querem. E lá na frente, se houver esse chamado, esse fogo dentro de vocês pelo ministério, e graças a Deus, todos os meus filhos, eles são envolvidos, são pastores, estão no ministério. E eu acho assim que isso é a maior recompensa, pastor, de você ver. Não tem herança na vida maior, mais gratificante do que você olhar para a tua casa e ver a tua casa abençoada. Toda servindo a Deus. Porque a primeira casa não é a igreja, é a sua casa. Sim. Né? Ver teus filhos, teus netos. Eu tenho um neto também que ele se autodenomina pastor. Ele tem 7 anos, o Theo. Já prega, ora, é uma bênção. Então esse amor já vem de berço. Isso é algo assim maravilhoso. Eu sou uma pessoa assim feliz, satisfeita. Eu não consigo abrir mão disso. Hoje eu estou viúva. Meu esposo já foi para a glória. E agora o que eu tenho que fazer é dar sequência àquilo que junto nós trabalhávamos. Hoje é sozinha. Sozinha não, porque você nunca está sozinha, né? Tem uma equipe, e aí tem o Senhor junto, o Espírito Santo ali. Deus sempre prepara pessoas para andarem junto com a gente. Prepara, né? É diferente, né? Quando você se propõe a fazer a vontade dele, né? Eu sempre tenho um versículo assim que marca a minha vida. Ao fiel, tu se revelas fiel. Então, quando você é fiel ao Senhor, pastor, ele vai se revelar fiel. E eu louvo a Deus, porque eu vejo isso, essa fidelidade de Deus na minha casa, na minha vida, na minha igreja. Que bênção. É encorajador ver essa história, né? Com tanta conquista, com tanta luta, com tantos anos assim na presença de Deus, com esse amor. Isso é algo que realmente é inspirador para a gente hoje. Eu estou começando no ministério, embora cresci dentro da igreja, à frente do ministério, é 1 ano e pouco. E eu falo às vezes para os pastores, eu ainda estou aprendendo. Tanto que eu não tenho vergonha nenhuma assim de chegar, pastor, vamos conversar, me explica o que você faz, me explica como que é a tua vida de oração. Para mim não é problema nenhum chegar e pedir uma ajuda. E eu vejo que durante a caminhada a gente precisa fazer isso muitas vezes, né? A gente precisa abrir o coração e falar, assim como a gente abre para Deus, né? Deus, eu não sei. Pastor, esse é o segredo do sucesso no ministério. E que mantenha isso, essa humildade de sempre buscar e pedir essa ajuda. O pastor Lael, ele sempre dizia assim que a gente nunca cansa de aprender. Não. Mesmo que você chegou num nível disso, daquilo, de uma liderança, mas nunca pense que você já aprendeu. Você nunca aprendeu o suficiente. A gente está aprendendo o tempo inteiro. Eu ainda estou aprendendo. Eu digo ainda sou bebê. Eu estou aprendendo e quero continuar aprendendo. E quero continuar tendo esse pensamento para que isso não cresça como soberba. Sim. Né? Por mais que já tenha 40 anos, não importa. Eu quero continuar aprendendo do Senhor. Sempre aos pés dele, porque é ali que a gente é ensinado. E a palavra de Deus se renova todos os dias. Todos os dias. Isso é muito gratificante, né? Às vezes o nosso dia ele pode ser pesado, você pode ter passado por um monte de problemas, né? Mas quando você se coloca ali na presença de Deus e ele recarrega a tua bateria, né? A tua energia, é exatamente isso que acontece. É assim como o telefone está sem bateria, você se coloca na presença de Deus e começa a buscar, começa a ter um momento com Deus. A energia... exatamente. As pessoas perguntavam assim para mim, e aí, como é que você está? E aí um dia, orando com o Espírito Santo, ele começou a ministrar o meu coração. Ele falou algo, eu tinha lido isso num livro, porque o Espírito Santo, ele lembra aquilo que você já leu, aquilo que você estudou, ele traz à memória. E ele falou assim para mim, e eu falei assim, Espírito Santo, eu me sinto esmagada. É um momento no meu ministério, na minha vida, que eu me sinto esmagada. E aí, ele assim, de uma forma tão suave, ele falou assim, Marlene, os maiores diamantes
que eles estão no solo, eles são produzidos dessa forma. Quando a pedra ela esmaga a camada de ozônio, de carbono, ela produz os mais lindos diamantes. Então é nesses momentos de pressão. É nesse processo. É um processo de lapidação. Então eles são constantes. Que o Senhor continue fazendo o melhor, extraindo o melhor dele na minha vida. Pastora, fala pra gente como que é esse projeto. Sou Mulher, Sou Esther. Esse projeto, ele é um projeto maravilhoso. No ano de 2018, o Senhor me falou a respeito, viajávamos muito, eu e o meu esposo fazíamos muita conferência. E a gente trabalhava com encontro com Deus e continuamos trabalhando, mas eu via que não era o suficiente, que as mulheres precisavam de algo a mais, de uma mudança na vida delas. E aí surgiu, eu comecei a escrever, eu sempre gostei de trabalhar nessa área de cura interior. E aí eu comecei a escrever sobre isso, eu comecei a escrever sobre a espiritualidade saudável, comecei a falar, a estudar um pouquinho sobre o iceberg. Aquilo que você vê não é o que você realmente, não é a verdade, Por baixo tem coisas mais profundas. E aí eu vi que as mulheres precisavam passar por um tempo de cura, não só cura interior, mas trabalhar nas emoções, não algo como um coach, não, mas algo espiritual. Então esse livro ele nasceu de um tempo de revelação. A escola não é uma escola de coach ou apenas cura interior, é uma escola onde a gente ministra os estudos ali, porque eles abrangem, eles abrem um campo que você faz 10 vezes a mesma escola, é diferente. Ela é a base da revelação. O Senhor revela o coração das mulheres para que você possa tratar. Então isso é maravilhoso. Tem o conteúdo sim da vida de Esther, como Deus trabalhou na vida de Esther. A gente trabalha isso, mas entra em várias coisas, vários ângulos, o perdão, a identidade da mulher, porque identidade não é o que você o teu trabalho, a tua função, perdão, não é a tua função, é o que você é. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou avó, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa teimosa, decisiva, persistente. Essa é a minha identidade. Eu sou uma mulher de fé. Então, essa é a minha identidade. Eu sou pastora, não é a minha identidade. Então, isso a gente trabalha dentro de uma escola de 4 meses, pastora. E a gente tem visto assim, hoje nós estamos no Paraná, Santa Catarina, no Mato Grosso e estamos entrando em São Paulo. Os testemunhos, há uma revolução na vida de mulheres. E até os próprios maridos. Tanto que os maridos vinham e diziam, aí, pastora, e nós? E aí um dia eu e o pastor saímos, ficamos 3 dias numa ilha e escrevemos então a apostila de José, ou o livro que vai sair agora, que é uma escola de hombridade. Aí os homens diziam assim, pastor, ei, nós vamos ser coroados porque as mulheres são coroadas. Eu falava, não, vocês vão ganhar algo maior. Aonde vocês vão assinar um decreto junto com os filhos e a esposa de hombridade e responsabilidade. Então, o dos homens é um diferencial, é um momento único na vida dos homens, onde fica registrado o filho vendo o pai dizendo para a mãe, eu vou te sustentar, eu vou te amar, eu vou ser o pai, eu vou ser o esposo. Então é um momento lindo. Isso aí nasceu essa escola e Deus só tem feito coisas lindas através desse propósito. Que maravilha. Eu fico muito feliz. O ministério é sempre uma descoberta e a gente cada dia se encanta mais pelo reino de Deus, né? E é justamente quando você se permite e você encara o desafio, né? Porque nada hoje ele acontece sem um esforço, sem ir adiante, né? Sem se colocar à disposição de Deus para ser utilizado, né? Que bacana que a pastora se permitiu ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém. Para estar mudando a vida, salvando a vida de tantas pessoas. É verdade. Porque hoje a gente vê tantas pessoas machucadas no mundo
mas também dentro da igreja. Exato. Muito mais dentro da igreja. Em áreas justamente o emocional, que não é Sim. a palavra, mas sim todo um contexto que precisa ser trabalhado para que consiga fazer uma mudança, para que consiga ter uma entrega, né? E que bacana que tem. Pastor, eu sempre digo assim, que é interessante que como nós encontramos pessoas feridas dentro da igreja. Nós não fomos feitos instrumentos de feridas, nós nos ferimos. Sim. Né? E pessoas decepcionadas, então nós temos que ser instrumentos de cura, entender o processo. Eu já escrevi o da Cinderela e tem um outro livro aí que já está saindo também, que são bases sólidas, que falam que a tua base ela faz a diferença. Porque as pessoas perguntam assim para mim, pastora, por que aquela pessoa ela não se firma na igreja? Horas ela está na igreja, horas ela sai da igreja e é volúvel, trabalha no departamento, mas daqui a pouco já saiu. Né? Porque a base dela é uma base podre. Né? E quando a tua base é uma base podre, você não tem fundamento. Não permanece. Não permanece. É volúvel, qualquer coisinha, qualquer ventinho te derruba. Né? Então é um trabalho assim maravilhoso. E quando você vê as mulheres sendo transformadas, os esposos vêm dizendo, pastora, minha mulher mudou. A minha mãe mudou. Isso é gratificante. Isso é maravilhoso porque você vê, uau, Senhor, você está se permitindo ser um instrumento de Deus para a vida de tantas pessoas. Isso é gratificante. Que bênção. Pastora, para a gente não avançar muito, eu sei que a pastora tem uns compromissos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que a pastora deixasse para quem vai ver esse vídeo. Como que é a sua vida de oração e como que você consegue... Como que é o teu relacionamento com Deus? Pastor, é uma construção. Há uma frase, vou voltar a falar o que o pastor Rael falava, que orações curtas, orações longas sustentam orações curtas. Você tem que ter uma vida de oração, não tem como abrir mão, pastor. Sim. Às vezes você não tem aquele tempo de ficar 3 horas, mas o tempo inteiro você tem que estar conectado, você tem que respirar a presença de Deus. Você tem que amar essa presença. Quando você ama a presença, você está o tempo inteiro, mesmo que fazendo outra coisa. Eu achei interessante assim, pastor, que eu comecei a notar. Uma vez meu esposo falou assim, você viu como o Theo, qualquer coisa, ele diz, glória a Deus. Às vezes a gente está saindo, passeando com ele, meu neto tem 7 anos, e aí ele olhava, vó, tem sol, glória a Deus. E aí o meu esposo olhou e falou assim, você sabe de quem que ele pegou isso, né? Porque em tudo, eu tive esse hábito, glória a Deus que deu sol, glória a Deus por isso. Alguém vem e fala, glória a Deus. Em tudo, dá graças ao Senhor. Isso é relacionamento. Gente, sem relacionamento com a presença, você não vai muito longe. Você precisa renovar o combustível. Assim como um carro necessita da gasolina, do óleo. Se você não mudar o óleo, só por gasolina, mas não mudar o óleo, a máquina vai fundir. E se nós não tivermos o óleo fresco todos os dias sobre a nossa vida, nós não vamos longe, nós não vamos suportar as aflições, as demandas do ministério. Então nós precisamos, eu amo a presença, pastor, eu sou apaixonada pela presença. A minha vida de oração é uma vida constante de oração, de leitura. Eu sou apaixonada pelo Senhor. Então eu acho que isso é o primeiro passo, você amar. Quando você tem uma experiência, eu tive muitas experiências palpável, de arrebatamento, de muitos assim, situações, momentos que eu passei muito maravilhoso, de conhecê-lo, é algo palpável. Eu sempre digo que a presença de Deus não é um pensamento, algo que vai... Não, ela é palpável. Quando você vive o tempo inteiro
buscando, falando com o Senhor, você sente Ele, aonde você está, é uma atmosfera, muda a atmosfera, muda o ambiente, né? E é isso, pastor. Que bênção. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de conhecer a pastora. Com certeza, Prazer é meu. com certeza, eu, pela experiência, pelo que a pastora falou, tenho certeza que uma semente foi semeada aqui na nossa igreja. Amém. E que com certeza a vida de muitas mulheres Amém. vão ser transformadas Amém. pelo teu testemunho, pela tua palavra. Amém. Eu creio. E, pastora, para quem quer conhecer o trabalho, para quem quer ler o seu livro, aonde que eles podem encontrar o livro da pastora, aonde que podem encontrar o trabalho? Ok. Hoje nós temos o Instagram da Sou Mulher, Sou Esther, que você procura lá. Hoje temos vários, porque tem várias mulheres que trabalham em várias cidades. Então eu liberei, não é uma coisa só minha, é nosso. O Senhor deu, é nosso, nós repartimos, aleluia. Uma ferramenta. É o reino, é uma ferramenta. Então quando você entra lá, você pode buscar na 29EQ, pelo YouTube, pelo Instagram, e peça lá o seu livro. E assim você vai conhecendo o nosso trabalho da escola Sou Mulher, Sou Esther, bem como da Cinderela. Benção. Então, ajude a pastora a continuar levando esse ministério, né? Quando você procura pelo livro, quando você apoia, quando você assiste, quando você leva essa palavra adiante, o reino de Deus, ele está seguindo em frente. A palavra está alcançando algum coração novo. Amém. Pastora, para a gente finalizar, deixe uma mensagem para os irmãos, para as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão ver esse seu belo testemunho. Amém. Eu não só quero deixar uma mensagem, eu acho que mensagem é algo que logo passa. Eu quero orar por vocês, abençoar a sua vida, que você tenha essa sede, essa fome pela presença do Senhor, porque nesses dias que nós vivemos, a única coisa que nos sustenta aqui nessa terra, diante de todas as coisas que estão acontecendo, é a presença dele, é a glória dele. É que você experimente, o meu desejo é que você experimente essa glória, que você viva isso na sua vida. Eu quero abençoar você. Querido Pai, como é bom estar na tua presença e falar da tua presença. Ah, Senhor, porque é nela que somos restaurados, vivificados. Espírito Santo, toca agora, Senhor, cada amado, cada filho que está assistindo agora. Espírito Santo, que ele possa ter essa sede da tua presença. Que, Senhor, através desse testemunho, eu seja como um sal na vida dele. Que gere sede mais de ti, sede mais da tua presença, sede mais daquilo que o céu tem para as nossas vidas. Eu abençoo cada um deles, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa usar essa mensagem, essa palavra e essa oração para fortalecer o seu coração. Nunca deixe de acreditar em Deus. Permita, abra o seu coração, que Ele transformará a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Hoje e sempre. Amém. Amém.